Bom, olá a todos. Bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Os milagres provam a divindade de Jesus? Realmente os milagres provam isso? Porque muitas pessoas também fazem milagres e não são divinos como Jesus, né? E assim como a ciência faz os milagres que curam muitas doenças através de remédios, terapias, e nem todas elas são como Jesus. Mas será que os milagres de Jesus provam realmente que ele é divino, que ele é Deus? Bom, eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta você vai entender se realmente Jesus é divino ou não. Bom, então vamos dar uma olhada aqui agora então para ver se realmente os milagres provam a missão divina de Jesus. Mas primeiro nós temos que começar com Moisés. Os milagres foram dados como uma prova na missão divina de cada um dos servos de Deus. Nicodemos reconheceu que Jesus fora enviado por Deus, porque conforme ele disse a Jesus: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Lucas nos diz que Jesus foi aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. O autor dos Hebreus declarou que Deus deu testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Por outro lado, é evidente que os milagres não operam no sentido de confirmar a mensagem divina na vida das pessoas que não o creem. Por quê? Porque os milagres, como o próprio Jesus admitiu, isso na passagem que ele diz, tampouco deixarão se persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Jesus dizendo que ainda que alguém ressuscite dos mortos, ele está dizendo que ninguém acreditaria. E no importante versículo de João, depois de Jesus ter realizado os seus muitos sinais milagrosos, o evangelista admitiu que, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, mesmo assim as pessoas ainda não creram em Jesus. Bom, aqui agora, com base nesses versos e nesse contexto que eu acabei de dizer para vocês, tudo indica que os milagres realmente não contribuem para a confirmação de que Jesus realmente ele é o Messias. Mas a razão da tal discrepância não é difícil de ser encontrada. Não há uma diferença entre provar e persuadir. Devido ao contexto teísta, os milagres de Jesus eram uma confirmação de suas reivindicações. Mas isso não significa que todo aquele que o visse seria convencido por esses milagres. Esses eram uma demonstração objetiva das reivindicações de Jesus, mas nem todos se convenceram subjetivamente por eles. Até mesmo a melhor evidência só é efetiva havendo vontade, não a rejeição. Aqueles que se fecharam para Deus ouvirão apenas o trovão, ao passo que aqueles que estiverem abertos ouvirão a própria voz de Deus. Então, realmente, os milagres só podem ser concluídos na vida de uma pessoa quando ela realmente acredita de que Deus é o Senhor e de que ele realmente é divino como o Messias, e que nos traz exatamente essa questão dos milagres dele. Então, para acreditar que Jesus ele é divino, apenas devemos acreditar nos seus milagres. Se não pudermos acreditar em seus milagres, então não podemos acreditar no seu poderio divino. Muitas das vezes acreditamos em estátuas, em outras pessoas, em palavras de homens, mas deixamos o Jesus de fora. Acreditamos mais no médico do que no próprio Filho de Deus. Que possamos ter mais conhecimento das Escrituras e possamos entender que todos os milagres provêm de Deus.
e de que tudo compete em relação ao que ele é, ao que ele faz e o que ele veio fazer exatamente neste mundo aqui. Então, os milagres provam realmente de que Jesus é o próprio Messias. E tudo que acontece em nossas vidas, seja o mais simples ao mais complicado, tudo provém de Deus. Eu sou o professor André Marcelino e eu te agradeço por ter ficado comigo nesta aula. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua visita e nos vemos então na próxima.